Boa noite, irmãos. Hoje vamos ler o texto para a nossa meditação, que está localizado em Hebreus, capítulo de número 4, versículos de 14 a 16. O autor de Hebreus traz uma mensagem bastante apropriada. É claro, ela foi escrita com a finalidade de atender às necessidades daqueles dias para aqueles crentes, mas como palavra viva e nova a cada manhã se aplica também aos dias de hoje. Palavra essa que é viva e inspirada pelo próprio Deus. Hebreus, capítulo de número 4, versículos de 14 até o 16. Leiamos. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Estamos passando dias realmente de muita angústia. Em nossa igreja temos encontrado pessoas que estão sofrendo muito com a perda e a separação de entes queridos, e isto vai nos trazendo uma angústia cada vez maior. Enfrentamos também outras dificuldades somadas a esta pandemia de doenças que nos acometem, de situações que ocorrem em nossos lares, em nossas vidas, e vamos, portanto, correndo o risco de às vezes chegar até a duvidar ou deixar de confiar no amor de Deus. É exatamente assim que talvez os leitores daquela carta, aqueles que seriam os recebedores daquela carta, estivessem enfrentando alguns problemas naquela situação. E é justamente aí que nós vamos descobrir que temos um sumo sacerdote. 3 verdades escritas pelo autor de Hebreus a uma comunidade que enfrentava uma série de problemas, talvez ali o autor preocupado em manter em alta a fé e a esperança daqueles homens em Cristo, ele então passa a dizer que eles têm sim um sumo sacerdote. São 3 verdades que acalentam a nossa alma em meio ao desespero, em meio à angústia, em meio até à necessidade de recebermos de Deus, como diz o próprio autor no versículo de número 16, misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quais seriam estas 3 verdades? Eu gostaria de começar apresentando a primeira delas, que é aquela que está no versículo de número 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Sumo sacerdote do Velho Testamento, que se purificava por 7 dias, oferecendo sacrifícios pelos seus próprios pecados, e depois então representava o povo adentrando o Santo dos Santos e oferecendo ali um sacrifício. Ele não podia se compadecer de cada uma das fraquezas de cada membro do povo de Israel. A verdade é esta: ele apenas representava o sumo sacerdote que viria, o Senhor Jesus Cristo. Ele era o tipo do Senhor Jesus Cristo. Ele realizava o sacrifício, mas ele não podia se empatizar completamente com cada dificuldade, com cada ansiedade, com cada angústia, com cada fraqueza daqueles que depositavam nele, aliás, no sacrifício que ele ofereceria ao Senhor por eles. Apesar do povo olhar para ele e enxergar com fé, pela fé, enxergar a Cristo Jesus, eles ainda não tinham Jesus em pessoa. Então o autor está dizendo: nós não temos um sumo sacerdote assim. Um sumo sacerdote que não possa nos conhecer pessoalmente. Um sumo sacerdote que não venha e que não
possa saber de todas as nossas ansiedades, de todas as nossas angústias mais íntimas e particulares, que não possa conhecer cada um de nossos pecados mais secretos. Nós não temos um sumo sacerdote assim. Não, ele diz não, 2 vezes não, para reafirmar que o nosso sumo sacerdote é infinitamente melhor. Olhamos para ele e sabemos que ele sim, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, nos conhece, nos esquadrinha, sabe de tudo que passamos e enfrentamos. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança e não pecou. Não perdeu a fé, não perdeu a esperança, não caiu em contradição, muito menos em tentação. Então, ele sim é perfeito. Bem, mas aí poderia olhar para a narrativa, nós poderíamos olhar para a narrativa dos evangelhos e imaginarmos então que os crentes que viveram com Jesus encarnado receberam dele mais compaixão do que nós hoje, que convivemos com a pessoa de Cristo Jesus pela fé. Então aí já teríamos também outra dificuldade. E é exatamente para isso que o texto inspirado foi escrito, para que tenhamos a certeza de que o coração compassivo de Jesus, com todos os seus sentimentos e todas as suas emoções, ele não mudou em sua glorificação. Jesus tem o mesmo sentimento, Jesus tem o mesmo coração compassivo de quando esteve encarnado conosco, esteve conosco, e é o mesmo sentimento que permeia todo o seu coração agora sentado à destra do Pai. Sim, não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós. Não temos um sacerdote que não tenha experimentado as mesmas fraquezas, porque Jesus Cristo tem este coração movido pela compaixão e pela misericórdia por cada um de nós. Thomas Goldwyn, reformador puritano, disse: a Bíblia, por assim dizer, pega nossas mãos e as coloca no peito de Cristo e nos deixa sentir como o seu coração bate por nós, mesmo estando agora ele na glória. Esta é a primeira grandiosa verdade desse texto, mas há ainda 2 outras verdades tão confortadoras como esta primeira. A segunda delas é: este sumo sacerdote é Jesus, o Filho eterno de Deus. Parece que estamos aqui repetindo apenas a primeira, mas não é. Veja, tendo, pois, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O autor de Hebreus começa dizendo que este sumo sacerdote, que pode se empatizar com cada uma de nossas fraquezas, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, que possui o mesmo coração do Pai de todas as misericórdias. Ele tem em si toda a manifestação da misericórdia de Deus pelos homens. Ele é aquele que traz toda esta misericórdia e a comunica, toda esta compaixão pelos seus. Ele é aquele sumo sacerdote que penetrou aos céus e que diante do Pai, ele próprio se apresenta como oferta por cada um de nós. Ele é aquele que pode adentrar o Santo dos Santos, que não precisa de nenhuma purificação anterior, mas que está sempre à destra do Pai e continua lá, hoje ainda, não uma vez ao ano, mas intercedendo por nós de maneira contínua. Lá ele permanece e está intercedendo por cada um daqueles que creem em seu nome. Se ele, portanto, é o Deus eterno, que esteve aqui conosco e mostrou toda a sua compaixão para com os homens, e então, como nele não pode haver variação ou sombra de mudanças, certamente o seu coração de misericórdia também continua o mesmo. Ele pode, sim, se compadecer de cada um de nós. Está nos céus e lá continua. O nosso sumo sacerdote, diante constantemente do Pai, intercedendo e procurando trazer para cada um de nós o melhor. Podemos e devemos guardar, portanto, esta confissão e fazê-la de maneira firme. Podemos guardar firmemente nossa confissão, a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. Chegamos à terceira verdade desse texto, que também agora serve para nos fortalecer.
Jesus é o nosso socorro em tempos de aflição. É isso que ele está dizendo. Podemos nos achegar. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, verso 16, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É o autor quem está dizendo isso, inspirado pelo Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Se temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nossas fraquezas, e é Jesus que está na glória, que tem o mesmo coração do Pai, porque ele é um com o Pai, então tem os mesmos sentimentos por cada um de nós, certamente então podemos chegar agora diante do trono, diante do Pai, e receber misericórdia com toda a confiança, achar graça e socorro em situação ou em em ocasião oportuna, como diz a palavra de Deus que está aqui. Esta é a verdade, irmãos, que tem protegido a mim e a muitos irmãos de nossa igreja, que têm passado por uma série de sofrimentos intensos, aqueles que sofrem, que experimentaram a separação nesses dias terríveis desta doença que tem assolado o nosso país. Tem protegido para que não duvidássemos, para que não cheguemos a duvidar, nem desconfiar, ou melhor ainda, nem desacreditar no coração de Cristo. O mesmo coração compassivo que Jesus Cristo tinha quando esteve aqui e que agora se compadece de cada um de nós em cada uma daquelas situações. Diferente daquele sumo sacerdote que apresentava apenas um sacrifício de modo geral pelo povo e pela nação inteira, Cristo Jesus sabe e conhece cada uma de nossas fraquezas, como já foi dito. Essa verdade que nos consola também. É essa verdade de saber que temos este Jesus Cristo, esse sumo sacerdote, que nos consola e nos conforta em saber que, ainda que sem compreender os propósitos do Senhor, podemos continuar acreditando que Ele nos ama e quer o melhor para cada um de nós. Difícil, é difícil. Aliás, é fácil falar isto. É difícil viver experimentando desta verdade. Mas essa é a verdade, a única verdade que tem nos socorrido nas horas de sofrimento intenso, nas horas de uma angústia que parece querer nos arrebentar por dentro. É ter a certeza absoluta e nesta hora, com esta verdade, clamamos o nome de Jesus para poder continuar, para que possamos continuar acreditando, para que possamos continuar tendo esperanças, para que possamos acreditar, continuar acreditando e crendo em Cristo Jesus que quer o melhor e dizer, viver e experimentar deste amor, sabendo que todas as coisas, por mais absurdas que elas possam parecer, cooperam para o nosso bem, para a construção, a transformação de nossa imagem, a imagem de Cristo. É isso que podemos dizer. Só Jesus, só Ele pode sentir cada uma de nossas fraquezas. Só Ele pode nos ajudar. Só Ele vai nos amparar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais do que nunca, neste ano, nestes dias, nesses momentos em que estamos sofrendo de maneira intensa e em nossas vidas e com cada um de nossos irmãos. Vamos orar. Pai de amor, tem misericórdia de nós. Tua palavra diz que nós não temos um sumo sacerdote que não pode deixar de se compadecer por nós. Nós temos este Cristo que se compadece, esse Cristo que tem o mesmo coração, Jesus que, encarnado, se compadeceu de cada um daqueles a quem Ele ajudou, aqueles que compareceram, aqueles com quem Ele esteve junto. Continua tendo este mesmo coração glorificado, intercedendo por nós, pedindo ao Pai o melhor que seja para cada um de nós, nos amparando, nos confortando, nos consolando. Vivemos com esta pessoa de Cristo pela fé e pelo seu Espírito de modo intenso hoje, podemos conviver com Ele aqui hoje. Não é alguém desconhecido, não é alguém que está distante, mas é alguém que nos conhece e está conosco.
Por isso podemos nos aproximar, ó Pai, e encontrar em Ti, ó Senhor, através de Cristo, toda a misericórdia que precisamos, todo o conforto que necessitamos. Nos dá, pois, cada vez mais a Tua graça em ocasião oportuna, porque Ele mesmo enfrentou todos os problemas pelos quais nós passamos. O Senhor sabe que somos pó, que somos descrentes às vezes, duvidamos, chegamos a desacreditar em Teu amor, ó Pai eterno, mas que possamos nos lembrar destas palavras e depositar nossas vidas aos pés de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, que tem um coração compassivo, apaixonado por cada um de nós. Te louvamos por estas verdades que acalentam o nosso coração, nos dá cada vez mais força, disposição para prosseguir, acreditando e nos preparando para nos encontrar com Ele. Em Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote, nós esperamos e acreditamos e oramos. Amém.